Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melane Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez com o nosso coração feliz, satisfeito, agradecido a Deus por ter você como nosso ouvinte e gozar da sua audiência. Hoje eu quero falar sobre as 4 fases da vida do homem. Quero mostrar, 4 etapas na vida do ser humano e é muito importante que você ouça essa mensagem. Fique conosco, Deus vai falar com você. Vamos ler livro do Gênesis, no primeiro capítulo, quero ler 2 versículos, o versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Baseado nesse texto, eu quero falar-lhe sobre as 4 fases da vida de um homem. As 4 fases da vida do homem. Na verdade, essa é uma mensagem, que vem recheada de antropologia bíblica. Eu quero falar sobre isso. Veja que, analisando o homem no seu aspecto moral e espiritual, o homem não veio de baixo, o homem veio do alto. A sua origem é do alto, da mente de Deus. Isso, o homem foi elaborado e criado por Deus. Como resultado, o seu poder demonstrado em toda a obra da sua criação. Eu li alguns versículos no capítulo 1, que fala da criação do homem. Tendo sido criado na mente de Deus, o homem veio a existir pelo poder da sua palavra. Deus disse, haja luz, houve luz, haja separação entre terra e água, e houve separação. Mas um dia Deus também criou o homem. E a gente precisa saber que o homem é a coroa da criação divina. A palavra hebraica bara, significa criar. E nessa conexão mostra a separação absoluta entre a humanidade e o reino animal. Pois, enquanto o homem foi criado para os demais seres do reino animal, foi dito, produz a terra. Ou seja, já existia dos elementos materiais da terra. Então, essa doutrina de antropologia, o que é antropologia? Antropologia é a ciência que estuda principalmente os costumes, crenças, hábitos e aspectos físicos dos diferentes povos que habitaram e habitam no planeta. Então, antropo, fala de homem. Logia, estudo. Então, o que é antropologia? Nada mais do que o estudo do homem. E esse texto, a proposta é mostrar as 4, melhor me expressando, fases da vida do homem. Primeira delas, o homem formado, que é justamente o que eu acabei de ler. O homem está aqui sendo formado,
Então, quais são as 4 fases que eu quero colocar? Primeiro, o homem formado. Antecipadamente já coloco aqui. Segundo, o homem deformado. Porque o homem foi formado, depois ele foi deformado. Nós veremos que o pecado vai deformar o homem. Terceiro, o homem transformado. Depois de formado, deformado, o homem vai ser transformado. E em quarto lugar, o homem renovado. Então vamos tentar exaurir dessa palavra algumas verdades que, quem sabe, possa nos ajudar a entender melhor o histórico da criação humana. Então, primeiro ponto, o homem formado. Nós lemos aqui o verso que mostra a criação do ser humano, o propósito de Deus criar o homem. Mas o verso 2, aliás, o capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: e formou o homem do pó da terra. Versículo 7, capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem, da onde? Do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a primeira colocação, é preciso que nós tenhamos bem definido isto em nossas mentes e também dos nossos filhos, não é isso? Visto que nas escolas, hoje especialmente, não é fortemente bombardeados pela famigerada teoria da evolução. As pessoas preferem acreditar na teoria da evolução do que acreditar na Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Para mim, o homem não é evolução de um animal como o macaco. O homem foi criado, como a Bíblia diz, do pó da terra. A alma vivente ele foi criado. E não, ele evoluiu de um estado primitivo, sendo um macaco, e hoje sendo um ser humano. Eu não creio nisso, nós cristãos não aceitamos isso. Porque a teoria da evolução, por mais de ser difundida, ela é apenas uma teoria. Agora, uma pergunta para você pensar. Se realmente o homem é uma evolução do macaco, por que ainda existe macaco na forma como era? Não é uma pergunta? Por que é mais fácil eu acreditar numa teoria do que acreditar na Bíblia? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Por isso, essa teoria, para mim, ela não é uma teoria correta. Ela veio com um propósito: desacreditar a palavra do Senhor. No livro da criação, vemos que no princípio Deus criou tudo segundo a sua espécie. E lá em Mateus, no capítulo 19, verso 4, a gente vai encontrar Jesus confirmando a criação que frutifica segundo e conforme a sua espécie. Mateus 19, 4, vou ler, né? No versículo 19, verso 4, está escrito o seguinte, olha o que está escrito aqui, ó. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem, macho e fêmea? Então, o próprio Jesus está confirmando e lançando mão daquilo que fora feito no princípio. Então, a primeira coisa que eu preciso destacar aqui é que Deus fez o homem foi formado por Deus. Agora, nós sabemos que essa coroa da criação, que Deus visitava no Jardim do Éden, que vinha falar com ele, um dia ele resolveu pecar, contrariando aquilo que Deus havia ensinado. E aí o homem vai ser deformado. O primeiro pecado foi de Adão, de Eva e naturalmente seu esposo Adão, e por causa do pecado eles são expulsos do jardim e ali começa o pecado no meio do homem. E o pecado chega com a proposta: deformar aquilo que Deus havia construído, aquilo que Deus havia formado, criado de forma tão especial. Então o homem perdeu a sua forma original, a imagem e a semelhança. No capítulo 5, versículo de número 5 de Gênesis, olha só, o versículo 1, diz da seguinte forma, Gênesis 5, 1 ao 3. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu
130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então veja, meus amados, que o homem foi começando a produzir, a se reproduzir, como a própria Bíblia ensina, multiplicai-vos sobre a terra. E a Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis, que o homem chegou num estado de pecado tão grande, que Deus coloca um projeto em andamento, que era destruir a raça humana. Aqui eu quero ler o versículos 5 do capítulo 6 de Mateus, diz assim, de Gênesis, versículos 5 diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só maldade continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. A gente precisa entender essa palavra arrependimento, né? Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus se arrependeu. Todas as vezes que no Velho Testamento a gente vê essa palavra, arrependeu, você precisa entender o original dela. E ela quer dizer, então Deus vai mudar de postura em relação ao homem por causa do pecado. Isso é o que Deus vai fazer. Deus vai destruir os homens através do dilúvio, não é? O homem perdeu a sua forma original e a partir daqui a gente precisa entender que o homem vai ser eliminado. Somente uma família será salva, que é a família de Noé, não é? É preciso lembrar que quando o homem perde a imagem e semelhança, não está falando o sentido, né, do aspecto físico, porque nós não somos a imagem e semelhança no aspecto físico. Nós somos a imagem e semelhança no aspecto espiritual e moral da parte de Deus, não é? No sentido físico, não é? No sentido estrutural, nós não somos igual a Deus. Deus é espírito. Um dia nós seremos, mas hoje não. Hoje nós temos corpo físico. Mas estruturalmente, no aspecto espiritual e no aspecto moral, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. O pecado, ele tem essa capacidade de destruir o elo que nos liga a Deus. Por isso que a comunhão com Deus ficou comprometida após o pecado. No capítulo 23, no capítulo 3 de Romanos, verso 23, lá diz que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado tem esse poder, né? O pecado tem o poder de alterar a ordem correta de nossos órgãos de sentido. Não é? Ou seja, Deus nos fez perfeitos, mas o pecado tem o nefasto poder de destruir aquilo que Deus construiu. Se a gente for ler Eclesiastes 7:29, a gente virá isso, Eclesiastes 9:18 também, né? Veja que as características do homem estão deformadas. Só para a gente ter ideia, Eclesiastes, vamos dar uma olhadinha nesse versículo aqui, porque é importante para a gente corroborar o que estamos falando. O capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 29, diz da seguinte forma, olha o que está escrito, vede isto tão somente, Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Tem uma outra tradução que eu gosto muito, que diz o seguinte, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Ok? Aqui está dizendo. Também há outro versículo, 9:18, versículo 9:18, diz assim, de Eclesiastes 18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Perceba que o pecado deforma o homem. E foi justamente, primeiro o homem é formado, esse é o primeiro aspecto, depois o homem é deformado pelo pecado. Mas eu quero mostrar um terceiro aspecto, que esse é maravilhoso, extraordinário, e eu preciso deter um pouquinho da minha atenção nesse terceiro aspecto do homem, que é o aspecto da transformação, o homem transformado. Então veja, segundo a Bíblia, Cristo, presta atenção a isso, Cristo é o único que tem o poder de devolver a glória original do homem que fora deformado pelo pecado. Foi para isso que Jesus veio. Aleluia. O meu Cristo, o nosso Cristo, ele veio a essa terra com uma proposta.
transformar o homem e devolver-lhe a glória para que ele possa se relacionar com o Pai. É isso que Jesus vai fazer no Calvário. No capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 3, eu vou ler para que a gente possa compreender essa grandeza da manifestação de Deus. 2 Coríntios 3, versículo 18, diz assim, ó, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então veja que aqui nós estamos vivenciando um novo tempo. Se o homem foi formado, depois deformado, agora o homem está sendo transformado. E não tem coisa melhor, irmãos, do que ser transformado por Jesus. Você sabe que a palavra religião, ela tem a ver com um verbo que no sentido original quer dizer religar. O que Jesus vai fazer? Jesus vai religar o homem ao Pai, porque o pecado desligou a comunhão entre o homem e o Pai, entre o Pai e o homem. Jesus chega e ele, quando morre no Calvário, quando ele faz tudo o que fez na cruz do Calvário, ele está dando a oportunidade do homem ser transformado. E não há coisa melhor, meus irmãos, do que ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Não é? Cristo vai devolver o poder da glória original do homem, que fora deformado pelo pecado. Então, uma vez alcançados pela graça de Cristo, podemos provar dessa extraordinária transformação. O que significa isso na prática? O homem sem Deus vive para pecar. O homem com Deus vive tentando santificar sua vida para andar com o Pai. O homem sem Deus vive na mentira, na prostituição, no pecado de toda a sorte. O homem com Deus, transformado por Deus, ele quer viver uma vida de santificação. O que é uma vida de santificação? É você, hoje, usado por tudo e por todos, daqui a pouco você é só usado por Deus. Você é tirado de um todo para viver à parte. Deus faz isso e a partir daí nós somos transformados. Para quê? Para refletir a glória de Deus. O versículo que eu li diz que mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem com o Espírito do Senhor. Então Jesus faz isso. E hoje o Espírito Santo nos ajuda cada dia mais nessa missão de sermos transformados. Então, se o homem foi deformado pelo pecado, agora o homem é transformado pelo poder de Jesus. Lá em Coríntios diz, no capítulo 15, que se por um homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem entrou a salvação. Aleluia! Jesus é o que mudou a nossa trajetória. Olha o que está escrito aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, não é? Muito rico esse texto e a gente precisa compreender ele. O versículo diz assim, ó, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O versículo 20 anterior diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E assim nós podemos, a partir de Jesus, crer que o homem está sendo transformado dia após dia para logo, logo viver eternamente com o Senhor. Então eu já falei do homem formado, eu já falei do homem deformado, eu já falei do homem transformado. Mas deixe-me encerrar falando sobre o quarto aspecto do homem, que é o homem renovado. Formado, deformado, transformado e agora renovado. Pois bem, tão importante quanto ser transformado é sermos renovados a cada dia. Visto que à medida que os dias vão passando, as aflições tendem a sugar nossas energias espirituais. Vai entender isso aqui, ó. Preste atenção para você entender isso aqui. Daí, porque é necessário que estejamos buscando a renovação a cada dia. Olha o que está escrito em Romanos. Eu quero ler com você, não é? Vamos ler primeiro 2 Coríntios 4, depois eu leio Romanos. 2 Coríntios 4, veja o versículo de número 16. É interessante isso aqui, ó. Capítulo 4, verso 16, diz assim, ó. Por isto,
Não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, de dia em dia. E aí ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que o texto está dizendo é que nós somos renovados de dia em dia. Tem muita gente que já foi melhor do que hoje, muito embora tenha sido transformado pelo Evangelho, mas não consegue hoje viver um Evangelho corretamente. Por quê? Porque deixou de ser renovado. Tão importante quanto ser transformado é você ser renovado. E Deus me usa nessa oportunidade para ensinar, para divertir, para lembrar você que nós precisamos de renovação. O ser humano precisa ser renovado. E Deus quer te renovar, irmão, para você voltar a fazer o que você fazia. Especialmente você que já orou e não ora mais. Você que já evangelizou e não evangeliza mais. Você que já fez tanta coisa para Deus e hoje não faz mais. Por quê? Porque você se habituou, você se acostumou a servir a Deus. Foi sim transformado, mas hoje você está precisando, sabe de quê? De transformação e de renovação. Por quê? Porque a renovação é que vai fazer você voltar a fazer aquilo que você deixou de fazer. Tito, capítulo 3... o versículo de número 4, olha o que está escrito aqui, ó. Tito, não é? Essa carta é muito interessante. Olha o que Tito vai dizer aqui no capítulo 3, o versículo de número 4. Ele vai dizer o seguinte: mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus tem, através do Espírito Santo, a capacidade de nos renovar. É o que o texto está dizendo. E Deus quer renovar suas forças, meu irmão. Deus quer renovar suas forças. Em nome de Jesus, não permita que o pecado continue deformando a sua vida, que você volte a ter relação com o Pai, que você volte a se relacionar com o Pai, porque é isso que Deus espera de mim e Deus espera de você. Concluindo, vai chegar um dia que nós vamos provar de uma transformação completa, não é? É preciso saber disso. Essa transformação no homem interior, não é? Ela é algo que nós precisamos vivenciar, mas vai chegar o dia que nós seremos a imagem e semelhança do Senhor. Nós vamos ser revestidos do imortal e vamos viver. A Bíblia diz no capítulo 3 de 1 João, versículo 2, o seguinte: mas, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e como Ele é, nós o veremos. Essa é a transformação completa. Nós vamos ser renovados completamente e eternamente, porque aí seremos a imagem e semelhança também no aspecto total do ser humano. Hoje é espiritual e moral, mas vai chegar o dia que nós seremos semelhantes a Jesus. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Deformado, transformado e renovado. Vamos viver uma vida de renovação. Oremos ao Senhor. Amado Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de poder compartilhar da Tua palavra com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, por nos ter renovado. Primeiro, por ter nos transformado e também por nos ter renovado. Eu sei, Pai, que o pecado trouxe muito prejuízo para a criação que o Senhor criara. A coroa da criação somos nós. E o Senhor fez com tanto carinho o homem,
O pecado veio e deformou, mas Jesus veio e transformou. E o Senhor tem o poder, através do Teu Espírito Santo, de estar sempre nos renovando. Então ajuda cada um dos meus irmãos, especialmente esse que ora comigo, que sabe que precisa de uma renovação. Ele já foi transformado, mas ele precisa de ser renovado. Esse que ainda não foi transformado, transforma, Senhor. Dê a ele a oportunidade de te servir e de glorificar Teu santo nome. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Nossa expectativa é que você dê atenção à palavra. Que Deus possa sensibilizar a cada um de nós através da sua palavra. Não abra mão da transformação e da renovação do Senhor. Duas coisas importantíssimas na nossa vida. Eu quero me despedir de todos, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a vida dos seus, e que o nome dele seja glorificado cada dia na sua história. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.